Boa noite, rapaziada que nos assiste pela TV Cobra Notícia em mais um Papo Democrático. Nessa noite de quarta-feira, noite gélida, com garoa na cidade de São Paulo, mas vamos ter uma entrevista aqui onde o pessoal aqui vai trazer bastante informação. Hoje nós estamos aqui com o pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Gilmar Tato, ex-secretário de Abastecimento, ex-secretário da Subprefeitura, secretário de Mobilidade e Transporte da gestão do prefeito Fernando Haddad e da Marta Suplicy, ex-deputado federal e atualmente é secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, Gilmar, seja bem-vindo ao nosso Papo Democrático. Boa noite, Cobra, é um prazer estar aqui nessa TV Notícias de vocês. Boa noite, meu companheiro, amigo João Ananias, pré-candidato a vereador, e boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Com certeza vamos ter um papo muito legal essa noite aqui. Não tenho dúvidas disso, até mesmo porque o Gilmar pertence a um partido que realmente é muito democrático e o nome do programa é Papo Democrático. Então, nada melhor do que uma democracia colocada aqui, coisa que está faltando no nosso país ultimamente e que a gente tem lutado demais e não vamos parar de lutar de jeito nenhum. Estou aqui também com o meu presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, João Ananias Moreira. João, seja uma boa noite para você e, por favor, faça as honras, João. Boa noite, Cobra. Boa noite, nossos internautas aí que sempre estão conosco nessa live. Ela é uma live já está virando tradição nas terças, quartas e quintas-feiras, né? Dá uma boa noite aqui para o Gilmar, nosso pré-candidato. O nosso candidato foi eleito democraticamente para nos representar na cidade de São Paulo. Até porque a gente sempre fala que a democracia ela tem que estar sempre disponível no dia a dia da população, e o PT nada mais fez isso, foi o quê? Foi uma disputa correta, adequada e democrática. Então, que seja o nosso pré-candidato, vamos carregar o Gilmar para todos os lugares da cidade, inclusive nessa live aqui, Gilmar, é uma live que ela é nas bordas da cidade de São Paulo, tem muita gente, você vai ver que a gente do Itaim, Guaianazes, Americanópolis, Brasilândia, Menino Matarazzo, então é isso que nós vamos fazer esse bate-papo aqui. Boa. Deixa eu lembrar aqui o pessoal que hoje está sendo transmitido pela página do meu amigo João Ananias Moreira e pela página no YouTube da TV Cobra Notícia. Então você fica à vontade para assistir por onde quiser. Lembrando que no YouTube você pode ver o Gilmar e o João Ananias em Full HD. Não me vejam porque aí eu sou feio e realmente aí não fica bacana. O objetivo é outro. João Ananias, por favor, fique à vontade. João, que já recebe ali alguma comunicação, já venho do sistema de jornalismo já perguntando alguma coisa. João, por favor, fica à vontade aí para fazer as perguntas. Gilmar, a gente sabe que nós estamos hoje aqui na cidade de São Paulo, na cidade não, mundialmente, com uma pandemia, né? E muita gente passando dificuldades. E eu queria que você falasse um pouquinho hoje como enfrentar essa pandemia, o que se pretende futuramente para a pandemia, o que vai vir pós-pandemia para a gente. Olha, Ananias, o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Com essa pandemia, as pessoas estão morrendo, pelo menos em torno de 1 bilhão vão ficar abaixo da linha da pobreza. E no Brasil não é diferente. De 220 milhões de brasileiros, nós vamos ter em torno de 80 milhões de brasileiros. Então, qualquer programa de governo numa prefeitura, principalmente do PT, você tem que trabalhar com a ideia de que nós temos que cuidar dessa gente. Por isso que nós temos que implantar na cidade de São Paulo a renda básica da cidadania. Porque a cidade já era desigual, está ficando e vai ficar mais desigual. E nós precisamos ter uma rede de proteção social. E a única maneira de você ter, de forma urgente, emergencial, essa rede de proteção social é a renda básica da cidadania. Porque você injeta o dinheiro direto no bolso das pessoas para que elas possam comprar comida, para que elas possam se vestir, para que elas possam comprar um gás e poder passar neste período, tá certo, de pandemia. E após pandemia, a perspectiva
das pessoas terem emprego é muito difícil. Uma parte já estava o desemprego em 12%, e principalmente também em função do avanço tecnológico. Então, você tem uma massa de jovens que não conseguem entrar no mercado de trabalho. Você tem uma ideia? Eu entrei no mercado de trabalho formal, a gente antigamente criança trabalhava na roça, mas eu vim para São Paulo com 13 anos, com 14 anos eu tinha carteira assinada. Hoje, um jovem de 25 anos não consegue ter trabalho formal, tá certo? E você, até em função do avanço da medicina, você tem, as pessoas estão vivendo mais, portanto, essas pessoas vão ficar na ociosidade. Então, nós temos que ter políticas, né, de fazer com que as pessoas possam sobreviver, por isso da renda básica, política no lado da cultura, de fazer com que essa juventude e essas pessoas que estão na ociosidade, não porque querem, mas porque não tem alternativa, no sentido de que elas possam se ocupar produzindo coisas. E nada melhor do que você fazer isso, a cultura ligada ao lazer e ligado à educação. Você conhece, jornalistas, e você sabe tanto quanto eu, que na periferia brota expressões culturais. É gente tocando violão, é pagode, é samba, é hip hop, é slam, é sarau. Você tem todo tipo, tá certo? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer disso um fator positivo e uma ebulição, um caldeirão, para que essa juventude possa se expressar. Por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos uma experiência muito interessante na cidade de São Paulo, na época do governo Haddad, que nós potencializamos o carnaval de rua e os blocos. Sempre teve blocos, né, de carnaval na cidade de São Paulo, sempre teve carnaval de rua. O que aconteceu diferente? Tá certo? Antigamente as pessoas saíam de São Paulo, iam para o litoral, iam para o interior, iam para o Nordeste para pular o carnaval. Agora, tem milhões de pessoas que vêm para São Paulo, os hotéis estão lotados, não tem vagas. Por quê? Porque foi o Estado, foi a prefeitura que foi lá e falou, olha, nós vamos organizar isso. E eu acho possível a gente organizar também nessa parte cultural na periferia, tá certo? E fazer com que essa juventude saia, uma parte que estão nas drogas, que não tem o que fazer, e se expresse do ponto de vista cultural. Então, são ideias, em função dessa desigualdade, em função do que nós estamos passando, que eu penso e que a gente está estudando bastante, que dá para implantar na cidade de São Paulo de forma rápida, tá certo? Porque o povo precisa do Estado. Olha se não fosse o SUS. Imagina vocês se não tivesse Sistema Único de Saúde, o que seria dessa pandemia, a quantidade de pessoas, já está morrendo muita gente está ficando doente. Então, os profissionais de saúde, toda a cadeia dos profissionais de saúde, não só o médico, tá certo? Mas enfermeiros, motoristas, o pessoal da limpeza, todos esses, uma dedicação muito forte em função... Isso que é o rosto do Estado. O funcionário público é o rosto do Estado e é onde a população pode contar nesse momento de tristeza, né? De momento de que as pessoas estão morrendo, infelizmente. Perfeito. Cobra, Gilmar, essa lei, a 10835 de 2004, que ela foi aprovada já no Congresso, né? 2002, não é isso? Tem a ver a relação com essa renda mínima que seria implantada aqui na cidade de São Paulo? Tem diferença renda mínima e renda básica? Ela tem alguma divergência ou não, se conflita ou corre no mesmo caminho, mesmo sentido? Assim, é uma evolução. A renda mínima, ela tem um foco muito específico para os mais fragilizados, tá certo? Então, ela é o começo da renda básica da cidadania. A concepção, e é o projeto do Suplicy, é que você tem que dar essa renda básica para todo mundo. E começa com a renda mínima, tá certo? Então, você tem que evoluir, você aumentando, de tal maneira que todos tenham benefício. Isso é uma concepção. Eu vou dar um exemplo para vocês. A saúde, ela é pública, gratuita e universal. Por que chama universal? Porque todos têm acesso. O pobre e o rico. E é importante isso. Porque você não degrada, você garante a qualidade, ou pelo menos deveria garantir a qualidade. A educação, pública, gratuita e universal. Também, porque as pessoas têm acesso, independente de ter dinheiro ou não. Evidente que o governo Lula, dependendo de quem é o governo, você tem acesso maior ou menor. Né? No caso do Lula, dobrou o acesso à questão da educação no ensino superior. Isso vale para o transportes.
O transporte, ele é público, não é gratuito, tá certo? E ele é universal. Então, nós temos que fazer do transporte também público, gratuito e universal. Por isso, da ideia do transporte gratuito, tá certo? Porque quem paga? Quem não paga hoje o transporte na cidade de São Paulo? O idoso não paga, o deficiente não paga, o estudante paga meia, o policial militar não paga, o funcionário do Correio não paga, o oficial de justiça não paga. E quem é funcionário, que tem carteira assinada, está na formalidade, tem o Vale Transporte. Então, não é ele que paga, é o patrão que paga, tá certo? Então, quem que paga? Quem vive de bico. Quem não tem renda. Quem assim, vive de favor, vou chamar, tá certo? Não está na formalidade. Por isso que nós temos que evoluir de forma gradual, começar pelos desempregados, começar depois fazer para os estudantes que volte a gratuidade que o Dória tirou, depois começar os domingos, as pessoas poderem ter o direito de visitar os amigos, visitar o parente, ou ir num parque, e o dinheiro que ele tem, ao invés de gastar no transporte, gasta para comer um lanche, eventualmente ficar o dia todo fora, entendeu? E aí, no sábado, você faz de forma progressiva essa ideia. Então, a renda básica da cidadania é para ser universal. Todos vão receber um dia, tá certo? Mas tem etapas em função disso. Aqui na cidade, então a gente usa o guarda-chuva da renda básica da cidadania, dá para aqueles que estão mais fragilizados, e você vai crescendo, tá certo? De tal maneira que fique uma política universal, aí ninguém tira, porque não tem privilégio, entre aspas, e você tira o discurso daqueles que falam que tem desvio. Se todo mundo recebe, não tem desvio, vocês concordam? Né? Então, mas enfim, é um debate mais conceitual, que é interessante, eu estou estudando bastante isso para implantar na cidade de São Paulo. Boa. João? Não, Cobra, eu vi aqui que o pessoal vi uma pergunta, mas não estou conseguindo ler. Mas vamos lá. Ô, Gilmar, além disso, essa renda, ela não vai ter distinção para quem vai receber, não é isso? Pode ser. Qualquer uma pessoa vai ter direito a receber essa renda mínima. Seria isso? Não. A prefeitura não tem dinheiro para isso. Isso tem que ser uma política de Estado, tem que ser Brasil, tá certo? Nós não temos. Não, estou falando na cidade de São Paulo, é isso? Qual seria? Quem tem direito, né? Na cidade de São Paulo, quando a Marta saiu do governo, quando o último ano do mandato dela, a cidade de São Paulo gastava em torno de 500 milhões. Eu estou arredondando, tá? Um pouco menos. Então, em torno de 500 milhões para renda mínima. Renda mínima, ok? Aí, quando o Lula ganhou a presidência da República, ele implantou o Bolsa Família. O que aconteceu? O renda mínima estava aqui, o Bolsa Família, na medida que o Bolsa Família vinha para a cidade de São Paulo, que a cidade de São Paulo é uma das cidades que mais recebe o Bolsa Família, tá certo? Aí o renda mínima caiu, ok? E tanto é que hoje tem 20 milhões do renda mínima da cidade de São Paulo, que é uma lei. Aí, e tem o Bolsa Família, que às vezes o Bolsonaro está mexendo, está tirando benefício disso, tá certo? O que nós fazemos? Manter o Bolsa Família. Evidente, se a gente tivesse um presidente decente, né? Nesse momento ele aumentaria o Bolsa Família, tá certo? Mas vamos imaginar que ele mantém. Aí a gente tenta voltar, esse desafio, você voltar aos 500 milhões que eram antes, tá certo? Era na época do fim do governo da Marta. Então você meio que dobra. E qual o critério, o Jonanias, que até é importante ouvir a sua opinião. O que eu estou pensando? Porque eu estou estudando em algumas cidades que isso dá para fazer. A família que recebe o renda básica e o renda mínima, ele gasta no bairro, no distrito. Você entendeu? Por quê? Porque 60% dos empregos gerados no Brasil são dos micros, dos pequenos, dos camelôs, da pessoa que tem ele, a mãe, a mulher, a filha, o filho, ou tem um empregado, 2 empregados. Se você injeta o dinheiro e fala que, pessoal, você tem que gastar neste território, você aquece a economia local. Então, você gera emprego no próprio bairro. Você entendeu? E isso é possível fazer. Você consegue, através de benefícios, a pessoa pode receber empréstimo em relação a isso. Tem uma ideia fantástica lá em Maricá, que é o banco comunitário. Então, a pessoa se cadastra, você tem o cartão,
Então, tem jeito, nós temos que ser criativos. Temos que ser ousadia, criativos, ter coragem para implantar isso na cidade de São Paulo, e porque mudou, descentralizar a administração, ter participação popular, porque vai ser uma campanha, um governo, e tem que ser muito politizado, de quem tem lado, bastante radicalizado, sem ser sectário, e que nós vamos ter que fazer a disputa ideológica na cidade de São Paulo. Então, quando eu falei na parte de cultura, é porque por trás disso tem algo que a gente meio que descuidou. Porque, veja, qual a razão da população, principalmente dos mais pobres, receber o benefício do renda mínima que você falou, do ProUni, universidades, o Luz para Todos, Minha Casa é Minha Vida. Aqui em São Paulo, nossos governos, os mutirões, o bilhete único, os CELS, o vai e volta, começar de novo, bilhete único mensal, ciclovias, faixas de ônibus, tudo isso. E por que uma parte dessa população, e jovens também, estão votando no Bolsonaro, estão votando no pessoal que desmonta o Estado, como o Dória e o Bruno, tá certo? Porque a gente, no PT, a gente não fez, e nós não fizemos a disputa ideológica de enraizar no coração e mentes da população de que, se ele tem um benefício, é um direito dele, é verdade, mas é que tem um Estado, tem gente que se preocupou em fazer com que o Estado fosse forte e fosse generoso para aqueles que mais precisam. E é para isso que serve o Estado. E a gente tem uma cultura, não individualista, mas uma cultura do coletivo, a cultura do ser solidário, não do egoísmo, entendeu? A cultura do respeito para com as pessoas, da tolerância, entendeu? E que lugar que é isso? Qual que é o lugar melhor? É evidente que é em casa, a família, mas principalmente é na escola, nas expressões culturais, é lá que se dá isso. E que a gente, muitas vezes, nós não damos importância para isso. E é uma área, é uma questão que eu quero, em função de toda essa mudança que está acontecendo no mundo, essa pandemia, a minha solidariedade aqui a todas as pessoas que perderam entes queridos, as pessoas que estão doentes, que estão com dificuldade de arrumar uma UTI para poder passar por essa fase difícil, tá certo? Mas nós temos que pensar, aprender com essas tragédias, aprender do ponto de vista do nosso comportamento como ser humano, tornar um novo homem, uma nova mulher, discutir mais e aí aprofundarmos sobre o que é uma transição ecológica, em função do tipo de alimento que a gente consome, da maneira que a gente consome os produtos, tá certo? O mundo precisa mudar, entendeu? E começa pela nossa aldeia, jornalistas, assim, não adianta o discurso precisa mudar, nós temos que mudar, tá certo? E eu acho que o bairro, o território, o local, é ali que tem que mudar. E o jeito de mudar, a meu ver, nesse momento, como não tem dinheiro, como não tem emprego, tá certo? Que o emprego é uma questão que depende muito de uma política nacional de desenvolvimento, uma política de fomento, e é mais demorado, e está cada vez mais difícil em função dos avanços tecnológicos. Então, nós temos que fazer desse ócio, tá certo? Algo produtivo, algo onde as pessoas se reencontram com ela mesma, tá certo? Tem uma frase que eu gosto muito de um escritor russo, Bakunin, que ele fala que a função do conhecimento não é governar as pessoas, mas iluminá-las, entendeu? Então, você imagina o quão é gostoso, né, quando a gente lê um livro e gosta, o aprendizado é muito gostoso, né? E é disso que se trata. A gente tem que fazer desse mundo uma coisa melhor. Não pode ser só coisa ruim, tristeza, depressão. Então, eu acho que compete ao gestor, ao político, e para isso que serve a política, com P maiúsculo, de a gente tentar buscar um mundo melhor através da política e através do Estado. Boa. Ô, João, você me permite aqui, o Antônio Carlos Sacramento, o professor, ele diz o seguinte, ele pergunta para o Gilmar, como é que ele vê a questão dos CELS, esse projeto que começou na nossa gestão, e no prefeito Haddad, depois a atual gestão não terminou, não deu andamento. Como é que seus olhos, você vê a questão dos CELS?
Primeiro, Antônio Carlos, obrigado pela sua pergunta. O céu, nós temos que ampliar o Unicel, a Universidade no Céu. Tem que ampliar e fazer que os céus sejam usados na sua plenitude. Não só, mas principalmente na parte cultural. Quando eu falo dessa parte cultural, gente, eu não estou falando de construir centros de cultura. Não falei em nenhum momento de prédio. Não é isso. Eu quero usar a estrutura do céu, a estrutura das escolas, os equipamentos públicos, e também, gente, a laje, o terreno, o centro comunitário, o salão da igreja, o salão do templo, tá certo? Tá certo? Essa rede que tem na periferia, evidente que se for preciso, a gente constrói um centro de cultural, mas não é isso, não é isso. Eu estou mais preocupado com a atividade fim do que propriamente a estrutura de prédio. E o céu é um equipamento fantástico para você ter esse tipo de oficinas, expressões culturais de todo tipo, cursos profissionalizantes, garantir que não só na escola tenha computador, tenha banda larga, tenha internet, mas que toda a cidade tenha, entendeu? Porque não dá para você falar em juventude, falar em cultura, falar em aprendizagem e falar em você fazer oficinas, as pessoas aprenderem, tanto online, como nós estamos conversando aqui, mas também de forma presencial, se as pessoas não têm banda larga, se as pessoas não têm internet na cidade. E precisa ter na casa também, porque a escola não é o suficiente. A pessoa fica 5 horas na escola, 7, dependendo da idade, e depois. Hoje, é impossível você não ter um telefone que tenha internet, um computador, precisa ter, entendeu? Então, eu acho que esse é o papel que nós temos que propiciar para essa população que não tem condição de comprar com seus próprios recursos. Bem lembrado. O Gilmar traz uma questão que é a questão da vez, faz muito parte do nosso dia a dia, essa questão da internet. Eu já emendo, a Mônica Frois faz uma pergunta para você, ciclovista... Deixa eu só fazer um complemento. Deixa eu só fazer um complemento, você já faz essa pergunta, depois eu queria fazer a pergunta para ele. Hoje, quando você fala lá do investimento, da circulação de dinheiro nos espaços onde tem lá a renda mínima, eu também diria para você o seguinte, quando teve aquela reforma trabalhista, que aí tirou muito direito de trabalhadores, e a gente sabe que, às vezes, o trabalhador passava na venda, vamos falar na venda, que venda é coisa de interior, né? Passava na venda, no boteco ali, aquelas merceariazinhas locais, aquelas mercearias sobreviviam de quê? De renda dos trabalhadores que ali moram em volta. A partir do momento que houve a reforma trabalhista, esse dinheiro deixou de circular naquela região também, muita gente começou a ter dificuldade nos seus comércios, começou a fechar. Você pode perceber que, após a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, muitos locais de bairro, você conhece mais do que eu, que você conhece lá a periferia lá da Zona Sul, aliás, você conhece a cidade toda, a gente sabe, você conhece Itaim muito bem, às vezes você falando com propriedade, então a gente vê que os comércios acabaram se fechando também pela falta de circulação de dinheiro. Então, é um problema sério, quando a gente vê que a população os mais vulneráveis, está sempre afetados com as reformas que atendem, com a tirada de direitos. Então, é um problema sério. Mas eu queria só fazer uma manifestação. Cobra, faz a pergunta da Mônica Frois aí. Não, ela pergunta como é que o Gilmar vê essa questão das ciclovias, né? Ciclovias hoje estão abandonadas, estão todas largadas ao Deus dará. Como é que ele vê com os olhos essa questão da ciclovia? Se realmente é um projeto que vai dar continuidade, porque se viu com a questão da pandemia que tem muita gente usando a ciclovia, né? Os parques fechados, o transporte ruim a cada dia, que é mais um tema que a gente vai debater daqui a pouco também. Como é que você vê essa questão das ciclovias, Gilmar? Bom, as ciclovias é um direito que o ciclista tem. Como o pedestre tem direito à calçada, andar na calçada, e na calçada ninguém pode andar a não ser o pedestre, tá certo? E o cachorro, o gato. O ciclista, ele tinha opção, ou ele andava no meio dos carros, ou não andava, porque na calçada ele não pode andar, proibido por lei, tá certo? Porque é sagrada a calçada do pedestre. E a cidade de São Paulo não tinha ciclovias. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos 500 quilômetros de ciclovias na cidade de São Paulo. E não é só para lazer, não. A ciclovia é para trabalhar. A ciclovia é a viagem que a pessoa faz, e que a pessoa faz ou porque não tem dinheiro para pegar no sistema de transportes,
ou porque quer ajudar a cidade para não poluir a cidade. É uma política pública, tá certo? E também cuidando da sua saúde. As pessoas têm essa preocupação. Imagina você se não tivesse ciclovias hoje na cidade de São Paulo, com essa juventude toda andando de bicicleta, entregando esses iFood, né, esses produtos todos, ia ser uma carnificina com o povo da bicicleta. Imagina se a gente tivesse reduzido a velocidade dos veículos, ia morrer muita gente, porque cresceu muito a quantidade de ciclistas na cidade, tá certo? Tem congestionamento já em alguns lugares, dependendo do horário, de ciclista. Então, nós, o Conselho Municipal de Transporte, de Trânsito e Mobilidade, nós fizemos um plano cicloviário na cidade, que é de que cada governo construir 500 quilômetros. Nós construímos, mesmo não estando na meta, no governo Haddad, tá certo? Então, o plano, eles não estão obedecendo, eles abandonaram as ciclovias, não construíram nenhum quilômetro de novo, tá certo? E por quê? Porque precisa ter conectividade, conexão. A ciclovia não pode, se você ter 3 quilômetros de ciclovia, depois ela acaba do nada. Não, tem que ter continuidade, começo, meio e fim, a pessoa fazer o trajeto todo dela. Por isso que você precisa fazer, continuar fazendo, até a cidade toda ter uma malha cicloviária que permita as pessoas andarem na cidade, pode andar 10 quilômetros, 20 quilômetros, tem gente que anda 50 quilômetros todos os dias, de forma segura, tá certo? De forma segura, que é isso que São Paulo precisa fazer, precisa continuar fazendo, que essa administração não fez, abandonou totalmente as ciclovias, como não fizeram um corredor de ônibus, não fizeram uma faixa exclusiva, quer dizer, não tem política pública na área de mobilidade nenhuma, ao contrário, Dória tirou, diminuiu o benefício do bilhete único, era de 3 horas para 2, prejudicando quem mora mais longe, quem mora mais longe no fundão da cidade, na periferia, é quem tem menos renda, tirou o leve-leite das crianças, tirou o passe livre dos estudantes. Por isso que quando eu falo que precisamos de mais Estado, não pode ser essa política deles, privatista, neoliberal, aonde eles querem Estado mínimo, entendeu? Que tira direitos, não valoriza o papel do Estado. E nós precisamos colocar o povo no orçamento, cada vez mais. Por isso, nós temos que voltar para que as subprefeituras tenham realmente orçamento, que seja descentralizado, ter o conselho de representantes, fazer a participação popular para valer. Então, são esses mecanismos que a cidade possa respirar, pulsar novamente, e o povo, de forma organizada, possa garantir que tenha realmente políticas públicas aqui na cidade e cobrando do governo estadual e do governo federal. O governo federal nós temos que tirar o presidente, porque lá não tem conserto. Aquilo ali é um genocídio. O Bolsonaro é contra a vida, o Bolsonaro é contra a democracia, o Bolsonaro é defesa da ditadura, o Bolsonaro expõe as pessoas, ele faz tudo ao contrário que as autoridades sanitárias estão pedindo para fazer. Ele desrespeita os esforços dos governadores, dos prefeitos. Entendeu? Então, ele não tem solução no Brasil. Não tem solução. É da morte, não é da vida. É da mentira, não é da verdade. Então, entendeu? Prevaricou, interferiu na Polícia Federal para livrar os filhos deles para não investigar o Queiroz. Então, veja, o Brasil está assim. Então, nós, na cidade de São Paulo, nós vamos ter que fazer a nossa parte, ganhar a eleição aqui, entendeu? E aqui ser a cidade da tolerância, da solidariedade, mas da resistência e da denúncia do que estão fazendo com o Brasil. Espero que ele saia antes, mas se não sair, aqui sim nós vamos fazer, junto com o movimento social, junto com a bancada de vereadores, usar a força da liderança de um prefeito, no sentido de aqui nós não vamos aceitar o Bolsonaro na presidência de jeito nenhum. Porque ele é tudo isso que eu falei e não tem conserto ele continuar no Brasil para que o Brasil retome o desenvolvimento, volte o emprego, tenha renda, as pessoas tenham condição de poder sobreviver. Não tem como. Ô Gilmar, deixa eu perguntar para você, como vamos fazer para chegar esse orçamento na periferia, dos mais vulneráveis, ô Gilmar? A cidade, como falamos para levar todo investimento na periferia hoje? Como vai fazer para chegar ele lá? Então tem isso que eu falei da renda básica, que é um jeito de chegar direto na veia, nas famílias mais vulneráveis,
inclusive os moradores em situação de rua, porque não dá numa administração do PT você ter 20, 25, 30 mil moradores em situação de rua e a gente achar que não é com a gente, tá certo? Mas o orçamento, Gilmar, e o orçamento? Né? E o orçamento? Como esse orçamento? Então, esse valor do renda básica, nós vamos ter que, para começar por isso. A outra, descentralizar o recurso existente, através da subprefeitura, tá certo? As subprefeituras, na minha opinião, elas têm que ser gente que esteja muito afinado com o nosso programa, porque é o rosto do prefeito que está na ponta, entendeu? Por isso que, do ponto de vista, principalmente as subprefeituras da periferia, tem que ser do PT, ou gente que tem esse compromisso com o programa, como em algumas secretarias de habitação, educação, saúde, assistência social, assim, não dá para não ser de alguém do PT, entendeu? Porque assim, o PT tem realmente melhores quadros, uma sensibilidade de tratar com a população. Por isso que o PT é forte, por isso que o PT tem essa força, por isso que o PT ganhou 3 vezes a cidade de São Paulo, entendeu? Porque mostrou. Então, é dessa maneira. Recursos, o Ananias, você perguntou. Nós temos, primeiro, que tem que fazer a revisão dos contratos, tá certo? Você tem contrato de OS, terceirizado, transportes, da limpeza urbana, iluminação. Você tem grandes contratos que precisa fazer uma revisão e verificar gorduras em relação a esses contratos. Segundo, o ano que vem, nós vamos fazer a revisão da planta genérica de valores, que é o que recalcula o IPTU. E nós vamos implantar o IPTU progressivo. Por quê? Porque o quarteirão onde o João Dória mora, proporcionalmente, ele paga menos IPTU do que qualquer casa simples na periferia, proporcionalmente. Então, tem que fazer essa revisão, tem que distribuir. Quem paga mais, quem ganha mais, paga mais. Nós vamos ter que fazer essa revisão. Nós temos que buscar receita, por exemplo, na parte do Vale Transporte, universalizar, fazer com que todos os empregadores pagam por todos os funcionários o Vale Transporte, o funcionário usando ou não, criando um fundo de transportes. A CID municipal é uma ideia que nós temos que fazer carga para acontecer, onde quem usa o carro individual, quando vai abastecer, pague 10 centavos a mais por litro para poder financiar o transporte público. Você tem essas operações urbanas, você pode buscar recursos através das operações urbanas, que já está dentro da lei. Então, são mecanismos que nós vamos ter que ter muita ousadia, criatividade, tá certo? As grandes obras, eventualmente, nós vamos ter que dar uma segurada, porque se não vem dinheiro de fora, é difícil a prefeitura, em função dessas necessidades que eu coloco como prioritárias, a gente ter recurso. Então, isso nós vamos ter que avaliar com muito carinho. São esses mecanismos que eu vejo para a gente poder atender a população que mais precisa dessa cidade. Está desligado seu microfone, João. Ô, Gilmar, e além disso, como vamos descentralizar esses valores das subprefeituras? Tem alguma forma que nós iremos fazer essa descentralização da subprefeitura, dos valores? Dos recursos da subprefeitura? Quis o destino, né, Ananias, que eu fui o secretário que implantou a subprefeitura na cidade, né? Todo aquela período da descentralização com os conselhos de representantes. E criamos coordenadorias das secretarias nas subprefeituras. Então, hoje você tem coordenadoria da assistência social, da educação, do esporte, da saúde, do transporte. Você tem todas as coordenadorias, que é justamente para, no território, o subprefeito ser o prefeito do território. E aí você descentraliza também os recursos dessas áreas. Você entendeu? Então, os recursos Por quê? Porque quando você está lá na ponta, o subprefeito, se ele consegue articular as escolas, articular os postos de saúde, os hospitais, ele otimiza, entendeu? Então, por exemplo, por que diretora tem que ficar cuidando de cortar mato dentro da escola? A diretora não é o papel dela isso, entendeu? Então, o subprefeito cuida disso. Então são mecanismos que nós já criamos lá atrás. Infelizmente, foi centralizado quando o Serra assumiu,
e que nós temos que voltar a descentralizar e fazer com que o orçamento, o recurso, ele vai para a subprefeitura, porque você potencializa e com controle social, com os conselhos de representantes sendo eleitos, com orçamento participativo. Então, é o jeito de você, o recurso que tem, utilizar melhor e fazer com que esse recurso seja gasto realmente naquela área que foi designado. Boa. João? Cobra, se vai fazer alguma pergunta, vai lá, pode mandar. Não, tranquilo, eu estou fazendo aqui os comandos aqui. Ô, Gilmar, não vou colocar você em desajuste, não, mas assim, eu sempre analiso na cidade de São Paulo, eu vou fazer uma pergunta para você que é uma coisa meio maluca, mas a gente sempre analisa, e estou vendo hoje na gestão Covas, aí quebrando calçadas que não precisa, né? E deixando de fazer algumas limpezas necessárias nos bairros. Como a gente vai fazer assim, hoje, a varrição hoje leva 1 bilhão, eu acho, do orçamento, eu acho, é mais ou menos isso que eu li outro dia, tá? Como fazer, eu acho que assim, eu tinha visto aqui, essa concessão de 1 bilhão, como faríamos hoje para eu acho que é muito, muito dinheiro, 1 bilhão na varrição hoje da cidade, é isso? Seria uma revisão para fazer, ou não? Acabei de falar. Talvez uma concessão, talvez um contrato único, talvez se você distribuir esse 1 bilhão nas subprefeituras e o subprefeito cuidar e ele fazer uma política local de chamar a população, fazer audiência pública para não jogar o lixo na rua, para fazer a reciclagem do lixo, talvez desse 1 bilhão com um valor menor, tá certo? Imagina você tirando 200 milhões disso e você melhorando o serviço na cidade. Então, são mecanismos, eu acredito muito na descentralização e no controle social, tá certo? Eu acho que isso você faz de um pouco dinheiro muitos serviços, né? Eu lembro que quando nós implantamos a alimentação escolar na prefeitura para 1 milhão de crianças, ficou mais barato, que as crianças comiam bolacha seca, ou doce, entendeu? Na época, o que nós gastamos em alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, arroz, feijão, carne, legumes, frutas, era mais barato daquilo que a prefeitura gastava comprando essas bolachas secas, bolacha doce. Você percebeu a diferença? Entendeu? E contratando em locais que não tinha nem cozinha. Era escola muito de latinha. Não tinha merendeira, não tinha nutricionistas. Então, nós reduzimos o contrato, eu lembro na época reduzimos em 20% o contrato do Leve Leite, foi esse dinheiro do contrato do Leve Leite que propiciou nós fazermos almoço e janta nas escolas. Então, eu acho o seguinte, gente, nós não podemos ficar na mesmice. Imaginar, se a gente ganhar a eleição, imaginar que nós vamos administrar simplesmente, não. Tem que ter ousadia, entendeu? Porque, se a gente não tivesse ousadia na época da reestruturação do sistema de transportes, até hoje a gente não teria resolvido, não tinha implantado o bilhete único. Não tinha feito os corredores, as faixas de ônibus. O pessoal, hoje é fácil falar da faixa de ônibus, tá certo? Mas tinha a editorial do Estadão, da Folha de São Paulo contra. O bilhete único teve editorial contra. Teve manifestação contra. Abriu a Paulista, teve Ministério Público, teve Associação de Bairros contra, teve, entendeu, OAB, percebe? A imprensa, todo mundo contra. A redução de velocidade, para que reduziu mortes. Quando eu falo fazer política, política pública. Radicalizar do ponto de vista de fazer política pública, né? E mobilizar o povo. Quando eles não querem, chama plebiscito, chama referendo, chama consulta popular, tá certo? Porque não existe essa coisa de nós vamos ganhar a eleição e paz e amor. Eles deixam a gente governar 3 anos e meio, aí só vão fazer disputa política conosco na reeleição. Não, é desde o primeiro dia. Então, ok, é desde o primeiro dia? Precisam fazer? Vamos. Então, por isso que eu, assim, não é que me esforcei muito para ser o candidato do PT, porque na minha cabeça é exatamente isso que eu penso, tá certo?
É dessa maneira, fazer aliança com o povo pobre da periferia, que tá morrendo, está passando fome, que tem dificuldade de andar no transporte público, que tem dificuldade, muitas vezes, de garantir uma alimentação, de garantir uma vaga na creche, tem dificuldade e sofre quando o filho não chega em casa, está na rua e não sabe fazendo o quê. Então, tudo isso a gente vai ter que ter políticas públicas para isso, e só tem um jeito, evidente, a parte do recurso orçamentário, mas é mobilizar o povo. O povo tem que estar junto, e o povo é solidário. Imagina se fosse o governo do PT na cidade de São Paulo hoje. A gente ia mobilizar todos os empresários, que tem empresário decente, muitos empresários decentes, solidários, que ajudaria muito nessa política de garantir 1 milhão de famílias para poder ter comida em casa, uma cesta básica. Entendeu? Não mexe. Entendeu? Não articula o movimento social, não articula a sociedade civil, não articula os empresários, não articula ninguém. Entendeu? Aí é fácil. Né? Aí vamos privatizar, o Estado não sei o quê. Então, tem que ser um Estado mobilizador. E aí compete muito o estilo que o prefeito quer imprimir na cidade. Porque daí os secretários acompanham, os vereadores acompanham, os subprefeitos acompanham o estilo, a sociedade civil acompanha, tá certo? Então, é uma mobilização constante, assim que eu vejo a cidade do próximo período. Não estou te ouvindo, Cobra. Deixa eu voltar de novo aqui, que a gente desliga o microfone aqui para não ficar o barulho externo, depois esquece. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que desde que você tornou-se candidato do PT democraticamente, você tem ido nessas lives, que agora é o momento de fazer muitas lives, e todo mundo tem perguntado para você, mas não posso fugir dessa pergunta. Essa questão da tarifa zero, como é que vai funcionar? Todo mundo pergunta, tem 1000 perguntas aqui, e eu vou igual o povo fala, se você me permite perguntar, da onde vai sair esse dinheiro para custear isso? Como é que você vai conseguir implantar isso, Gilmar? Então, vai ser de forma gradual, progressiva, primeiro ano. Então, primeiro, estou estudando, mas a primeira coisa, o desempregado, nós vamos ter que fazer para que o desempregado tenha direito de poder procurar emprego, de andar no sistema de transporte. Porque a pessoa não tem renda, não tem nada, ela não como é que ela vai procurar emprego? Tá certo? Segundo, voltar ao passe livre dos estudantes. Então, quando você fala de tarifa zero, nós já temos uma experiência de tarifa zero na cidade de São Paulo, que foram os estudantes. E os estudantes, não é que eles tinham a tarifa zero ou a gratuidade só no percurso escola, casa. Não, nós fizemos que ele, de tal maneira que ele pudesse circular independente do horário da escola. E no final de semana. Porque o conceito de educação, para nós, tem que ser o seguinte, não é só sala de aula. É ele namorar, é ele ter lazer, ir no parque, é ele ir no cinema, é ele poder assistir uma peça de teatro, um show, tá certo? Externo. Tudo, então, é um outro conceito. Então, nós já estamos implantando. E uma parte já tem a gratuidade na cidade, tá certo? E como é que é a fonte de financiamento disso? Então, manter o subsídio. O subsídio tem que manter. E, se tiver possibilidade, aumentar. Eu não sou contra isso. O que é o subsídio? São as pessoas, toda a população da cidade de São Paulo que está pagando. Ok? Isso porque o dinheiro é público. A outra, a fonte de financiamento, é a CID municipal. Nós temos que aprovar, porque, veja, o sistema de transporte no Brasil inteiro entrou em colapso. Então, não é um problema da cidade de São Paulo, e vai entrar em colapso, tá certo? Porque vai cair a renda, os impostos. Então, e isso fortalece a aprovação da CID municipal, que é o conceito de quem usa o espaço viário mais do que ele próprio, ele pague mais. Então, o proprietário, o usuário do transporte individual, ele usa 7 vezes o espaço dele mesmo. Então, ele tem que pagar pelo uso do viário. Por quê? Porque ele, às vezes, impede, inclusive, de o ônibus ter uma circulação melhor.
Por isso que a gente faz faixa de ônibus, por isso que a gente faz faixa exclusiva no corredor, por causa disso. Então, a CIT municipal ia cobrar a partir do uso que ele faz no viário. Se ele não usa o viário, se ele deixa o carro em casa, ele não paga, tá certo? Né? A terceira que eu vejo, aquela do Vale Transportes. Fazer com que o empregador pague o Vale Transporte de todos os seus funcionários, mesmo os funcionários não usando o Vale Transportes. Por quê? Porque o serviço está à disposição. Se o serviço está à disposição, o poder público coloca lá o ônibus, o metrô, o trem, está à disposição. Se a pessoa não quiser usar, é problema dela. Mas tem que pagar por estar à disposição. Então, eu ponho no fundo, isso ajuda a financiar a gratuidade. Aí você tem uma terceira fonte, que é nós criamos na cidade de São Paulo, nós regulamentamos esses aplicativos. A prefeitura hoje tem um controle de todas as viagens feitas do Uber, do 99, do Waze, e é cobrado uma taxa desse serviço, dessas viagens, tá certo? O ano passado, a prefeitura arrecadou 250 milhões, que era um valor que não existia, tá certo? É uma receita nova, que nós precisamos estudar e ver como avança e como amplia isso. A outra coisa que ninguém fala é que no governo Haddad, ele saneou as finanças da prefeitura. A prefeitura devia 80 bilhões, passou a dever 30, e economizou 50 bilhões. E a prefeitura mandava para o governo federal 3 bi por ano. Hoje não está mandando mais. Então, a prefeitura tem capacidade de financiamento. E hoje, tem em caixa, semana passada, foi um levantamento feito pela bancada do PT, na Câmara Municipal, eles aplicaram 7 bilhões e 700. Veja só o crime. No momento que o povo está precisando de hospital de campanha na periferia, está precisando garantir alimentação para as famílias, está precisando garantir a frota toda na rua, higienizando, dando segurança para quem precisa trabalhar, eles estão aplicando dinheiro no banco, que é um verdadeiro absurdo, tá certo? Então, são essas frentes, além do IPTU progressivo, que eu falei, que nós vamos ter que rever a planta genérica de valores, o ISS, o que os bancos arrecadam na cidade de São Paulo, aquela taxa, quando você paga uma conta, é um orçamento por ano, são 70 bilhões. Eu conversei com a presidente do Sindicato dos Bancários, a Ivone, e ela fez o levantamento para mim. O que os grandes bancos arrecadam de essa taxinha que a gente paga, quando vai pagar uma conta, em qualquer lugar, no banco ou na casa lotérica, a arrecadação dos bancos só desse serviço é de 70 bilhões, gente, por ano. Olha só. Aí, o Banco Itaú, o Unibanco, deu 1 bilhão para o combate à pandemia, fez uma propaganda danada, um estardalhaço danado, tá certo? Vocês viram? Ok, ótimo dar 1 bilhão. Mas só que o lucro deles foi 26 bilhões o ano passado. Então, 26 bilhões eles deram 1, entendeu? Eu prefiro que eles paguem imposto. Não quero caridade deles. Não quero caridade. Não, pague o que é justo, entendeu? E nós vamos ter que fazer uma reforma tributária no Brasil para valer, entendeu? Não dá mais aquele conceito de que todos têm que ganhar, que foi o governo Lula, não. Ou esses bilionários, trilionários, começam a tirar, diminuir os seus lucros, começam a pôr dinheiro para diminuir a desigualdade social, ou eu não sei o que vai acontecer. Entendeu? Como eu acho que isso eles não vão fazer por generosidade, tem que ser através de lei, tem que ser através de uma disputa política, ideológica e de força social, a população, tá certo? Por que não fazer? Vamos imaginar o seguinte, nós queremos implantar o transporte gratuito na cidade de São Paulo. Não tem dinheiro. Vamos fazer uma campanha, eu proponho a gente taxar o ISS dos bancos e dos setores, dos grandes empreendimentos imobiliários da cidade. E vamos fazer um plebiscito. Deixa eles ganharem, eles falar contra. Entendeu?
Deixa eles falarem contra. Vamos fazer disputa. Isso que eu falo que é disputa política, que é um governo de conflito, é nesse sentido. Não é o conflito pelo conflito. Nós do PT, vocês não. Não. É do ponto de vista o seguinte, radicalizado do ponto de vista de fazer política pública. Entendeu? Coisa que o PT deixou de fazer. Se acostumou com a mesmice. Então, é dessa maneira. Eu não tenho as respostas para tudo, mas eu também, quando eu falo as coisas, eu não estou sendo maluco. Eu sei que tem jeito de fazer, tá certo? Ninguém acreditava que a gente ia implantar o bilhete único, a subprefeitura, a merenda escolar, as ciclovias, faixa de ônibus, a Paulista aberta. As pessoas não acreditavam, porque tinha muito... reduzir a velocidade dos carros. Então, tudo isso nós fizemos. E foi com conflito. Não foi sem conflito. Teve imprensa batendo, falando mal. Teve, às vezes, por parte do próprio pessoal do PT, às vezes não tinha compreensão. Você teve associações de moradores, você teve o Ministério Público, você teve a Câmara, você teve tudo na cidade, entendeu? O TCM, entendeu? Teve tudo. Então, veja, agora, se você está no lado certo, se você tem a segurança, tem o projeto, o planejamento, está ouvindo o Conselho Municipal, no caso de transportes, e o caminho é esse, entendeu? Você faz audiência pública, você discute o projeto, ouve os técnicos, por que você não implanta? Porque a ciclovia é uma coisa tão... quando eu era garoto, e hoje as crianças, tem coisa mais feliz da vida uma criança ganhar bicicleta? A bicicleta é uma coisa tão simpática, não é, gente? Bicicleta é um negócio que ninguém fala mal da bicicleta. Você já viu alguém falar mal de bicicleta? Ninguém fala mal. E por que é tão simples? Todo mundo gosta de bicicleta. Por que é tão difícil fazer ciclovia na cidade de São Paulo? Porque você disputa o espaço do viário. Tem gente que usa o viário de forma privada. O cara, quando usa quando ele faz a calçada da maneira dele, para dar acesso, o carro entrar na garagem dele, fazendo com que o cadeirante, o idoso, quem tem mobilidade reduzida não consegue, tem que usar degrau na própria calçada, está errado, ele está usando espaço privado, que é público. Por isso que eu sou favorável à prefeitura fazer as calçadas, e não o proprietário, tá certo? A pessoa, quando usa o carro no viário e usa que é 7 vezes maior que o espaço dele, ele está usando espaço público que é privado 7 vezes mais. Vocês perceberam? Então aí não é que o viário é generoso, ele é largo. Se você pegar de parede a parede, as ruas de São Paulo, elas são largas, são boas. Por que elas parecem pequenas, estreitas, apertadas? Entendeu? Se eu falo que é largo, cabe a calçada boa, cabe a ciclovia, cabe o espaço para o ônibus e cabe uma faixa para o carro. Pega a Radial Leste. Radial Leste você tem 7 faixas de cada lado e aí está apertado. Por quê? Porque tem gente usando o espaço público de forma privada que não é adequado. Ô Gilmar, o João vai fazer uma pergunta ali, que senão daqui a pouco ele me manda embora aqui e fala que não foi o combinado, mas eu preciso fazer uma pergunta. Tem uma categoria muito grande na live aqui conosco, agradecer a enorme audiência que nós estamos tendo no nosso programa, mas é a categoria dos motoristas, cobradores, eles pedem para você ver com carinho essa questão de você ver se consegue manter os cobradores, e essa questão também do motorista cobrar, fazer 2 funções ao mesmo tempo. Então, estou falando aqui para deixar registrado isso, que é um pedido deles, eles estão todos aqui nesse momento. E para você, quando você traz para a questão do seguinte, dizer do comodismo do Partido dos Trabalhadores, como se acomodou. Fico muito tranquilo quando você fala isso, porque ninguém quer mostrar, às vezes, os defeitos que nós temos, né? Mas a gente tem que realmente, quando a gente está fazendo coisa errada ou fez coisa errada, a gente tem que sair dessa questão e melhorar. Então, parabéns por você trazer toda hora isso, dizendo do comodismo que a gente se tornou. João Ananias, por gentileza. Ô, Cobra, eu vi aqui o Alexandre Firmino reclamando que nós não fizemos as perguntas dele, ô Cobra. Tinha muitas perguntas aqui, Gilmar, depois, eu não sei se teria como você entrar aqui na live aqui depois, responder, tem muitas perguntas, Alexandre, depois se você quiser repetir a pergunta, o Gilmar vai ler e responder, mas, Gilmar,
Tá bom, Paulo? Verifique se ele repete isso, só a gente cobrar para o Gilmar, porque ele sempre participa aí, faz pergunta, e hoje nós não fizemos a pergunta dele. Não, uma das perguntas dele era relacionada a isso, essa questão do motorista acumular duas funções, dele ser cobrador ao mesmo tempo, entendeu? Se quando ele prefeito, ele vai ver com carinho essa questão de não ter que acumular as duas funções. E a outra foi da categoria preocupadíssima, uma categoria muito grande, o Valdemir Soares, o moleque, perguntando aqui como é que ele vai ver para o futuro essa questão dos cobradores. Não deixa eu responder isso aí. Gilmar, deixa eu responder essa questão do motorista. Pessoal, nós vamos ter que entender o seguinte, o dia que nós conseguimos implantar o transporte gratuito universal na cidade de São Paulo, o comportamento das pessoas vai mudar completamente. Completamente. Primeiro que aquela parafernália que tem no ônibus vai acabar. Tá certo? Não tem sentido. E essa questão, a preocupação do moleque, do motorista receber, não vai ter mais. Entendeu? E o que vai acontecer, gente? Nós vamos ter que aumentar a frota. Por quê? Porque mais gente vai usar o sistema de transportes. Nós vamos ter que aumentar. E aumentando a frota, nós vamos precisar de mais espaço do viário. E aí, por isso que precisa ter uma política de desprivatizar o viário, tá certo? Do usuário do carro. Nós temos que fazer que o usuário do carro entre no sistema de transportes. É disso que se trata. Então, não vamos tirar cobrador, não, ao contrário, nós vamos pôr todo esse pessoal para entrar no sistema, ajudar no sistema de coordenar toda essa massa, essa população que hoje não está no sistema de transporte porque não tem dinheiro. Entendeu? Hoje deixa de sair de casa para fazer uma compra, ou para visitar um parente, ou visitar um amigo, ou ir no médico, ou procurar emprego, porque não tem dinheiro. Então, o funcionamento da cidade vai ser totalmente outro, entendeu? E, já tem estudo, experiências, aonde foi implantado, aqueceu a economia. Nós, no início aqui, eu dei um exemplo da renda básica, que você injeta dinheiro no bairro. Esse dinheiro que a pessoa deixa de pagar no transporte público, não é que a pessoa vai guardar, vai deixar debaixo do colchão, vai pôr no banco para render juros. Não. Essa pessoa, ela vai injetar dinheiro na economia, ela vai gastar com comida, com roupa, com sabão, com produtos de limpeza, ela vai gastar com isso aí, tá certo? Então, por isso que muda a lógica, tá certo? E vamos dizer o seguinte, gente, esse investimento, se você aplica 1 bilhão no Bolsa Família, 20% hoje, porque o imposto é sobre o consumo de 20% a 25%, retorna para o poder público através de impostos. Olha só que maluquice. Então, a gente distribui renda, gera empregos, porque é uma cadeia produtiva, porque se a pessoa começa a comprar mais feijão, o cara tem que buscar o feijão na roça. Para buscar o feijão, o caminhoneiro tem que ter caminhão, tá certo? O cara que está no campo tem que produzir mais feijão e ganhar mais dinheiro. Então, é um ciclo vicioso. Foi isso que o Lula sempre falou, entendeu? Você poupar o povo no orçamento não é problema, é solução. Então, nós temos que fazer isso a partir da cidade de São Paulo. É retomar esse conceito, entendeu? Então, por isso que a cidade vai ter que ser outra. Então, nós vamos ter que injetar dinheiro dessa maneira. E a gratuidade é um dos elementos, entendeu? Outra coisa que vocês não perguntaram, mas nós podemos fazer por região. Nós podemos pegar um bloco de uma região da cidade, ou linhas, tá certo? E fazer modelos. Você pode fazer no entre-pico. Como é que se diminui o horário da pessoa, para a pessoa estar no horário de pico e estar lotado? Entendeu? Você pode ir diminuindo a passagem. Ao invés de pagar R$4,70, paga R$1, R$2 no entre-pico. Então, aqueles que realmente não precisam pegar o ônibus no horário de pico, ele migra, entendeu? Você pode discutir algumas atividades econômicas para não mudar o horário de funcionamento. Tudo isso é possível ser feito na cidade. Você imagina de madrugada o transporte gratuito, a atividade, principalmente do ponto de vista cultural, de lazer. As pessoas começam a se... Porque o viário de madrugada está vazio, entendeu? Então, você pode usar de madrugada. Então, é o funcionamento da cidade que muda. E aí, com LED, com iluminação, o jeito de garantir a segurança
de uma cidade é o povo ocupando a rua. Vocês podem perceber. Se você está num bairro, está cheio de gente, é porque está seguro o bairro. Se você está num bairro, não tem ninguém circulando, esse bairro não é seguro. Entendeu? Então, a melhor maneira de você garantir a segurança do bairro é as pessoas estarem na rua, estarem conversando, fazendo atividade, enfim, criança brincando, todo mundo, um vigiando o outro. É assim que a gente vai construindo uma cidade melhor. Boa. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que a doutora Silvia fez uma pergunta aqui, e faz tempo eu fiquei na cabeça, porque assim, ela queria saber, Gilmar, na área da saúde, ela quer saber como vamos fazer para melhorar as UBS, UPAs, os hospitais locais, abrir mais hospitais, e também eu queria saber de você o seguinte, como vamos fazer aqui, o João Dória mentiu aí, o Pinóquio mentiu, falou que ia acabar com as filas dos hospitais. Como podemos fazer para acabar com as filas dos hospitais? Para você ajudar a gente a fazer essa política, nós temos que fazer uma política que possa ajudar essa população mais carente a ter acesso à saúde adequada, né? Nós devíamos usar a pandemia, os governantes deviam usar a pandemia para fortalecer o sistema único de saúde permanente. Então, por exemplo, na Zona Leste tem um hospital Nhocuné, tá certo? Lá podia ser ampliado. Tá? Eu conversei com o pessoal. Tem um hospital que a prefeitura... Menino Jesus, Emiliano. Menino Jesus, Emiliano. Em Vila Matilde, eu acho, né? Ou Emílio Matarazzo. Menino Jesus é Emílio Matarazzo. Tem um hospital, não sei o que, da Gama, que eu acho que fica... que a prefeitura... No Brás. Vasco da Gama no Brás. Vasco da Gama, no Brás. A prefeitura podia fazer. Terminar o Hospital da Brasilândia, terminar o Hospital de Parelheiros. Eu fui numa manifestação do Hospital da Sorocabana, que são 190 leitos. A prefeitura abriu agora 60 leitos. Então, você podia aproveitar a pandemia para reformar e para terminar os hospitais existentes. E tem várias obras da UBS, UPAs, que não foram terminadas, que você podia fazer, contratar mais médicos, funcionários. Por quê, gente? Porque a legislação está permitindo agora, a PEC 95, ela caiu, o orçamento de guerra que eles chamaram caiu. Então, agora você pode usar o recurso, você pode gastar mais nessa área de saúde, entendeu? Terminar essas obras existentes o mais rápido possível, porque você tem uma explicação que é a questão da pandemia, coisa que eles não estão fazendo. Então, eu voltaria, assim, colocaria mais médicos, mais profissionais de saúde, porque quando eu falo de fortalecer o Estado, gente, o rosto do Estado é o funcionário público, entendeu? Dessa maneira, eu não pretendo, assim, tem uma discussão muito forte com o movimento de saúde, de educação, não pretendo ampliar as OSs, tá certo? Nós temos que rever os contratos que eu falei, e de forma progressiva e diminuindo as OS na cidade de São Paulo, porque é nesse momento que a gente percebe, às vezes, a deficiência das OS, que tem uma gente séria, é verdade, mas nada melhor que a administração direta, a meu ver. Vale isso também para as terceirizadas da educação. Então, são propostas, ideias que a gente tem e que nós estamos discutindo. A gente está, né, eu estou fazendo reuniões em todos os diretórios zonais, né, você esteve presente lá de São Miguel Paulista, né, João? Estou fazendo em toda a cidade, estou fazendo lives como essa, estou dando entrevistas, estou discutindo com a área técnica. Amanhã mesmo eu tenho uma reunião para discutir a questão do orçamento na área de finanças com uma equipe técnica. Tem um grupo de trabalho que a gente está montando para discutir a questão do transporte gratuito. Estou conversando com a equipe do Suplicy para discutir a renda básica da cidadania. Ontem eu fiz uma reunião com o setorial de educação, discutir uma questão da educação. Depois tem marcado, eu acho, já com o setorial de cultura, pessoal da criança e adolescente. Então, tudo isso nós estamos conversando. Estamos conversando para fazer um belo de um programa, para que seja factível e que a população enxerga e realmente que quem cuida dela é o PT, tá certo? E fazer essa disputa que nós temos que fazer na cidade. Acho que vou ter 3 blocos que vou disputar. Um candidato com as ideias, a cara, o comportamento do Bolsonaro, tá certo? Fascista, antidemocrático, irresponsável. O outro candidato
privatista, que não atende a população, que tira o leite das crianças, que diminui o leite único, que acaba com o vale do transportes, dos estudantes, que um candidato, que, ao invés de fortalecer o Sistema Único de Saúde, a escola pública, que é representado pelo Dória, nesse bloco, tá certo? E um candidato progressista, de esquerda, tá certo? Que o PT tem mais força nessa área. Nós governamos a cidade 3 vezes, o PT tem capilaridade na cidade, na periferia, tem militante, tem movimento social, tem movimento sindical. Então, com isso, né? Tem uma bancada boa de vereadores, vai ter uma chapa boa de vereadores. Você tem o Haddad, que tem uma experiência forte na cidade, uma presença forte na cidade. Temos o PT como um todo, temos o Lula. Então, é com essa força que nós vamos ganhar a eleição. Certo? Gilmar, preciso te fazer uma pergunta. Como é que está a sua vida aí agora? Vai falar com a CNN, com a CBN? Se você ainda tem uns minutinhos para nós aí, que eu tenho uma pergunta aqui que está comigo desde o início e eu queria fazer para você, que é o seguinte. Cidade de São Paulo gasta uma fortuna, para não falar de bilhões, na questão da varrição de lixo, da varrição e na coleta de lixo. Hoje chegando a 2 bilhões e 400 milhões. Como é que você vê essa situação? Como é que a gente pode baratear isso? E depois eu tenho uma proposta para fazer para você levar para sua equipe de trabalho, para a gente ganhar a Prefeitura de São Paulo. Tá bom? Revisão dos contratos, cobra nós temos que fazer a revisão desses contratos, e eu sou favorável de você fazer contratos descentralizados. A princípio, por subprefeituras, tá certo? Porque aí sim você otimiza e potencializa os serviços. E acho que tem gordura aí, que dá para mexer. Essa é a minha percepção, tá certo? Tenho conversado lá no Tribunal de Contas, no município, as pessoas têm falado também que dá para mexer nesses contratos, e que acho que é um recurso que nós vamos precisar, ou para melhorar o próprio serviço, ou você melhorar com menos dinheiro e usar uma parte desse dinheiro para outros programas também necessários na cidade. Perfeito. Uma outra coisa que hoje está pegando demais, eu sei que eu estou estendendo aqui do que a gente precisa falar, mas é o seguinte, a questão da mobilidade urbana. A cidade clama por mobilidade urbana, Gilmar, e você teve dentro de uma secretaria de suma importância. Como é que você está pensando isso? Como é que você está trabalhando com essa equipe para que hoje a gente passar tanto tempo parado nos congestionamentos da vida, essa questão, como é que a gente vai tratar essa questão da mobilidade urbana? Olha, tem que continuar o projeto de melhorar as calçadas, aumentar as ciclovias, de fazer mais corredores de ônibus, mais faixas exclusivas. Como eu falei, o espaço viário é generoso, mas ele não é democrático, tá certo? Então, essa ideia de você fazer o transporte gratuito, ele muda o comportamento total das pessoas, tá certo? Muda o comportamento total. Então, vai ser uma grande revolução na cidade em relação a isso. E você pode fazer com que, discutir com determinada atividade econômica, de mudar os horários para diminuir a superlotação. Você pode baratear, dependendo do horário, o valor do ônibus. Então, são vários mecanismos. E modéstia à parte, nessa área, eu sou o secretário que mais tempo ficou na Secretaria de Transportes, de todos os secretários de todos os governos, tá certo? Fiquei mais de 6 anos. Lembrou muito bem isso na entrevista que fez com você. Parabenizou você, porque você ficou muito tempo e conhece mesmo do assunto. Então a gente tem uma certa segurança. Tem o transporte de cargas, a regulamentação do transporte de cargas, tem um problema sério. A São Paulo tinha um problema sério de cargas perigosas, que a gente monitorou tudo isso. Você tem entregas noturnas, tá certo? Que precisa ser feita. Então, ruas que você tem que, eventualmente, fechar para carro e deixar só para carga e descarga e para serviço de emergência, e essas ruas se tornarem ficar mais para pedestre. Então, são várias iniciativas na área de mobilidade que a gente tem que ir fazendo, tá certo? E a cidade precisa ficar mais humana, as pessoas precisam se apropriar mais da cidade. E nessa área, você pode ter políticas de emprego onde a pessoa mora,
para a pessoa não precisar se locomover, lazer, onde a pessoa mora e trabalha e não precisar ir para longe. Então, tudo isso você tem que ir fazendo, né? Ir aperfeiçoando e ampliando, que a população ela vai não se adaptando, mas ela vai absorvendo, vai se incorporando no seu dia a dia. Por isso que eu acredito muito nessa parte cultural e tenho apostado muito que vai ser a grande revolução nossa, vai ser nessa área. Eu tô assim apostando. Eu não imaginava que nós íamos conseguir ter essa quantidade de gente no carnaval de rua na cidade de São Paulo. Não imaginava. Se isso está sendo possível no carnaval, por que a gente não consegue fazer na periferia? Se de forma espontânea já acontece. Vocês concordam? Hoje não, porque nós estamos em pandemia, as pessoas estão até cada um deve ter por aí, né? Mesmo em pandemia, o pessoal não tem medo. Mas mesmo sem o Estado estar presente, sem potencializar a quantidade de gente que faz atividade cultural nos bairros da periferia, entendeu? Quando a gente anda de um bairro para o outro, você percebe. Ou a pessoa está fazendo na rua, ou está fazendo num local lá de uma quadra, ou está fazendo dentro de casa, com um grupo de amigos, num terreno, numa laje, entendeu? Então, vamos potencializar isso, gente. Vamos fazer de forma articulada, fazer concurso, fazer oficinas, quando eu vim para São Paulo, e eu fui registrado como office boy com 14 anos, tinha um programa na prefeitura que era Futeboys. Então, todo office boy montava o time de office boys e disputava a prefeitura de São Paulo, era a SEMI, entendeu? O que juntou de office boy nessa cidade, e o final do campeonato em frente ao Pacaembu, na Praça Charles Miller. E sabe como que era o futebol? Sabe onde a pessoa jogava? Na rua. O futebol, a prefeitura abria uma rua de lazer, e tinha o futebol. Foi fazendo como se fosse por distrito, depois por subprefeitura, na época era nação regional, né? E foi crescendo. Gente, isso imagina você tem que ser a quantidade de coisas que dá para você fazer, e não precisa de muito dinheiro para isso, não. Entendeu? De forma bem alguma. lembrado. Bandeira para você guardar, voltar às ruas de lazer que acabaram com elas, não se tem mais, e você deve ter uns 2 anos a mais só que eu. Você lembra bem que os futebol de rua eram a Copa do Mundo, né? Se disputava por Coca-Cola, tubaína, e ali saiu o campeão da Copa do Mundo. Tamanha era o que a gente realmente lutava por. João Ananias, por gentileza, depois eu tenho uma proposta para o candidato. Eu sei que você tem uma pergunta para fazer aí, mas tem uma pergunta do Alexandre Firmino aqui que falou assim: após pandemia, Cobra, acho que não sei se ela sumiu aí, se pós-pandemia poderia fazer encontros na periferia. E eu ia falar também, Cobra, para os internautas aí, curtir a página do Gilmar, indicar os amigos, o nosso candidato aí a prefeito da São Paulo, nosso prefeito futuro, né, que possa indicar os amigos aí, indicar o Gilmar para curtir a página do Gilmar, seguir o Gilmar, até porque a proposta dele é interessante para a cidade de São Paulo, entendeu? Essa pergunta aqui, Gilmar, está aí, ó. O Alexandre Bonfim, a pergunta. Gilmar, após a pandemia, poderíamos realizar encontros nas periferias para ele entender problemas das regiões com você? Ele quer fazer, pós-pandemia, fazer encontro com você nas regiões para entender as situações das regiões. É isso que eu quero saber. Sim, claro. E eu acho que nós podemos usar, Alexandre, mesmo essas ferramentas aqui, convidar a população para entrar numa sala como essa. Tem maneiras de convidá-los, né? Através do Facebook, através do Instagram, WhatsApp, e pode ser sala como essa. Eu estou fazendo. Tem alguns locais que eu já estou fazendo. Você faz para o bairro. Você vai no bairro, tal dia, combina, vai, e você vê o mecanismo, né? Você tem os contatos, tem como você avisá-los, e aí você faz reunião, mesmo na época de pandemia, entendeu? Pega essa ferramenta, nós estamos usando aqui, não sei nem se é o Zoom ou é o outro que vocês estão usando. Nós estamos usando o StreamYard. É o StreamYard, né? Então, tem essas ferramentas, tem ferramenta que dá para usar 500, 1.000 pessoas. Tá. Então, isso é possível. É evidente que eu não vejo a hora de sair para a rua, né, pessoal? Eu não vejo a hora. Eu ia dizer isso, mas a nossa ideologia é de olho no olho, né, Gilmar? Com o povo. A gente não gosta muito desse negócio, não. É importante, é inclusive isso que eu vou te falar. Ô, Gilmar, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que
Já estamos com 1h15 de live, mas a live está muito boa e tem vários setores aqui. E tem um setor que está clamando aqui o seguinte: os parques, Gilmar, estão todos abandonados. O que você tem de proposta para os parques? E você sabe que a periferia usa muito parque, precisa demais de parque. Áreas verdes. Primeiro, não vou privatizar, vou estancar, vou parar com esse negócio de privatizar parque, que começa assim. Eles falam que não vão cobrar a entrada nos parques depois de privatizados, mas é mentira. Como falaram, quando fizeram o Rodanel, falaram que não ia ter pedágio. É que os mais velhos sabem disso, entendeu? Hoje tem pedágio no Rodanel. É a mesma coisa em relação ao parque. É fazer o uso privado dos parques e cobrar da população para o uso do parque. Então, não tem esse negócio de privatizar parques, tá certo? E tem várias áreas que dá para criar mais parques e cuidar dos parques da cidade. Cuidar dos parques da cidade, porque realmente a cidade precisa de áreas verdes, a cidade precisa... a drenagem da cidade de São Paulo é um problema sério, e nós temos que, não só do ponto de vista do lazer, mas do ponto de vista da saúde, do ponto de vista ambiental, é fundamental você reservar cada vez mais espaço para os parques e áreas de preservação, e os parques existentes temos que recuperar para que a população possa usar na sua plenitude esses espaços. Boa. Ô, João, tem mais alguma pergunta? Alguma não, coisa? Eu acho que o Gilmar deve ter outra live, não sei se você quer continuar, quiser alguma pergunta a mais aí. Tinha várias, mas eu acho que ele podia depois responder, tá? Eu queria, depois ele faz as coisas, eu queria deixar uma proposta aqui, Gilmar. Eu acho que mais do que nunca, talvez você não concorde comigo, e é um direito seu, mas mais do que nunca, nós vamos precisar dessa ferramenta que é a internet. E os estudos todos mostram, e cada vez mais e mais e mais. Eu pediria que a sua equipe, que eu sei que é muito competente, falasse com os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, federais, eu acho que mais deputados estaduais e os vereadores, se possível, cada vez que você viesse com uma live, que eles pudessem compartilhar todos nas páginas deles. Por quê? Quando você for para os debates na TV, no rádio, na própria internet, são perguntas muito limitadas que você tem que responder muito rápido. E quando você traz para todo um contexto da periferia, porque o nosso povo é da periferia, além de você ter uma visualidade melhor, você vai poder responder coisas que você não vai poder responder na televisão. Então eu deixo essa proposta aqui para você, se você puder falar com os vereadores e deputados, porque acontece isso muito legal hoje na live do Lula, né? Quando o Lula entra em live, automaticamente todos os deputados, todo mundo se une numa corrente. Eu acho que você precisa fazer isso também, porque ao invés de termos aqui 120, 200 igual nós tivemos, nós ia ter 1000. E todo mundo acredita. Então, essa é uma proposta minha, porque eu acho que... Aí eu entro na parte que eu acho que talvez você não concorde ou sim, que eu acho que a comunicação foi um problema falho na nossa gestão Haddad. Eu acho que nós penamos, e aí fica um direito seu de concordar ou não. Então, eu quero que a gente não pene por isso, ainda mais agora que realmente precisamos demais da questão da internet. E fique à vontade para responder. Não, é isso mesmo, você tem razão. Nós vamos ter que implantar a internet na cidade toda, até para que essa juventude possa usar o celular de forma decente, usar o computador em casa, e até essa conectividade que eu falo, lazer, cultura e educação, se não tiver internet, gente, não funciona, tá certo? Todo mundo sabe. E principalmente agora, com a pandemia, porque aumentou muito, né, a audiência, vamos chamar assim, desse tipo de ferramenta, e nós vamos ter que usar bastante para valer, e nós vamos ter que nos apropriar dessas novas ferramentas, dessas novas tecnologias, dessa rede social, porque está aumentando muito, 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 e a disputa política passa por aí também. WhatsApp, Instagram, o Twitter, o Facebook, Telegram, todas são ferramentas que nós temos que usar para valer, e é uma área que a esquerda ela perde essa disputa no mundo, não é só no Brasil. Perfeito. Por quê? Porque a direita, a extrema-direita, eles usam muito o mecanismo do fake news, nós não podemos usar, não podemos mentir, tá certo? Eles, geralmente, como eles têm uma visão autoritária de sociedade, geralmente é uma personalidade, é a sala de ódio dos filhos do Bolsonaro. Eles decidem lá, espalham fake news, tem os financiadores privados, empresários do Brasil e até de fora, entendeu? E espalha isso no Brasil inteiro. Nós não podemos fazer isso.
cada cabeça é uma sentença, né? E a esquerda, então, mas a gente precisa aperfeiçoar muito, muito isso e fazer a guerra de guerrilha também na rede social. Concordo plenamente e é uma preocupação que eu tenho. Essa proposta que você falou é boa. Eu fiz uma live com a Haddad, foi muito boa, teve uma uma audiência muito grande. Eu devo fazer uma live com o Lula semana que vem. Ele falou hoje, brincou, Gilmar, você não vai me convidar para essa campanha? Aí, eu falei, não, presidente, eu estava esperando o melhor momento, assim, como é que o senhor entra, entendeu? Mas, então, nós estamos vendo um jeito de fazer uma coisa legal com ele. Eu fiz uma live ontem com o Alex Minduim, que é o presidente brasileiro, né, das escolas, das torcidas organizadas, que fizeram um ato bonito, né, todas as torcidas no domingo passado no Brasil inteiro, mas também na Paulista. Vamos fazer outro agora no Brasil inteiro, também na Paulista, que foi também uma audiência muito, muito legal. Então, eu estou fazendo isso, fazendo muitas reuniões. Daqui, eu preciso ir para outra aqui. Esse é rapidinho mesmo agora para você responder. Gilmar, seguinte, você conhece a família desse menino que está aí? Estou dizendo um menino porque eu acredito que ele seja mais novo que você. Quero saber qual que é a importância da candidatura do João Ananias e o que ele vai te ajudar para você chegar à Prefeitura de São Paulo. Olha, eu acho que todos os tios dele primeiro, né? O pai dele, infelizmente, faleceu, né, João? E é gente como a gente. Eu diria o seguinte, tem nós na Zona Sul e tem eles na Zona Leste. E desde o início do PT, sempre tiveram, assim, batalhando, assim, família que veio da roça, que veio... Nós eu nasci no Paraná, no interior do Paraná, e meus irmãos mais velhos no interior do Rio Grande do Sul. Eles nasceram no Vale do Jequitinhonha. E a gente... Nós estamos 40 anos juntos, para você ter uma ideia, tá certo? E o João Ananias, vocês percebem, né? Você conhece ele, né? Não é só de cepa boa, mas é preparado, tem compromisso com o povo, tem compromisso com o PT, e ele vai ser um vereador, assim, é trabalhador, está se dedicando, andando para cima e para baixo, né? E vai ser um dos nossos vereadores, com certeza, na cidade de São Paulo. E o que eu depender de mim, João, nós vamos estar juntos nessa empreitada. E você vai me ajudar muito a governar essa cidade, com certeza. Todos vocês, todos os seus tios, primos, tá certo? É tudo gente boa, tudo gente do coração. Coração petista, isso é bom. Legal. Gilmar, faça suas considerações finais para a gente. Agradecer. Cobra. Agradecer você. Você é um bom mediador, hein, jornalismo? O cara é bom, entendeu? Esse programa é Papo Democrático, muito legal. E agradecer todos os internautas, todos que fizeram pergunta, entraram, interagiram. E dizer que a gente está muito animado, nós vamos ganhar essa eleição, vamos fazer uma campanha bonita, uma campanha de quem tem lado, uma campanha que defende o povo, uma campanha politizada, e vamos fazer um governo para aqueles que mais precisam. Parabéns, João Ananias, sucesso na sua campanha. Estamos juntos, sempre. Grande abraço. Boa. João, obrigado, Gilmar. Esse nosso convidado e faça as considerações finais. Obrigado, Gilmar, pela live. Como a gente falou, a gente deve ter tido aqui umas 4.000 pessoas, 5.000 pessoas passou para ver essa live nossa. Agradecer nossos internautas aí, né? Agradecer o Collor, que é nosso intermediador aqui, faz tudo, né? E dar uma boa noite a todo mundo e sigamos a campanha até a vitória, né? Boa. Ô, Gilmar, é o seguinte, vou pedir para você, faz um coração, que é a marca registrada do nosso programa. Eu não sei. Paz e amor. Ó, ficou bonito o coração dele, hein? É a marca nossa. Valeu, pessoal. Beijos e abraços, cheiros e amassos. TV Cobra Notícias, sozinho o problema é seu. Juntos o problema é nosso. Vamos governar essa cidade, Gilmar, conta conosco. Valeu. Forte abraço. Obrigado, Gilmar. Valeu.